Amigos e amigas, eu sou o Jorge Soruco e este é o Clube FTA, Futebol, Trago e Assados, que chega em seu 5º programa. Um programa para todos que se interessam por futebol, bebidas e gostam de preparar seus assados na brasa. Junto com Ricardo Bueno e Paulo Trindade, fazemos um bate-papo semanal, discutindo assuntos relevantes do futebol. Hoje estamos aqui com Márcio Chagas para conversar um pouquinho sobre a vida, a carreira, as lutas de Márcio Chagas. E aproveitamos o espírito do esporte bretão de congraçamento para conhecer mais sobre bebidas, variedades, drinks e processos de produção. Como sempre, traremos dicas para o seu churrasco falando de cortes, como carnes, facas, preparos, acompanhamentos e tudo mais que puder ajudar na resenha em torno do fogo. Caríssimo Bueno, eu tava com vontade hoje de tomar cerveja gelada. Tu tem alguma dica para mim hoje nos tragos e nos assados? Olha, Soruco, não exatamente de uma cerveja gelada, mas tem uma história muito boa. Nós trouxemos aqui no estúdio uma grande personalidade, o Sr. Werner Emmel, mais conhecido como Seu Werner, autor do livro Cerveja Artesanal no Brasil, que eu tive o privilégio de escrever junto com ele. E nos assados, meu querido, nós vamos falar sobre uma contribuição dos italianos a esse universo da gastronomia na brasa, que é um negócio chamado Menarosto. Já ouviu falar? Assim, de leve, mas é o cheirinho do... Por alto, né? Por alto. Então agora nós vamos aprofundar esse assunto com ninguém menos que a Maria Beatriz Dal Ponte, lá de Caxias e da região ali. Vamos saber tudo sobre esses dois aspectos, tá bom? Tá certo, tá maravilhoso. Vamos em lá. frente. Clube FTA, Futebol, Trago e Assados, o mundo da bola com outros sabores está só começando. O mundo da bola, os tragos e os assados. Clube FTA. Meu caro Bueno, meu caríssimo Paulo Trindade, como já anunciamos na abertura do programa, hoje estamos aqui com Márcio Chagas para conversar um pouquinho sobre a vida, a carreira, as lutas de Márcio Chagas. Que não, você gostei disso. Gostou? Gostou disso? Quase uma denúncia. Eu achei que ele ia pedir uma denúncia também. Já deu o briefing do livro. Eu não sei como é que tá o plano de escrever um livro, Márcio. Não, eu tenho ideias. Sim. Eu gosto de escrever em casa, assim, guardar alguns textos, algumas histórias. Tenho ideia de fazer um lançamento de um livro, assim. Porque até para deixar algo documentado para os meus filhos, né? Não que eu esteja prevendo alguma coisa, mas eu acho que é importante ter algumas leituras, principalmente na fase de adolescência, e é algo que me fez muita falta, porque não se tinha todas essas informações que hoje a gente tem acesso, para entender o porquê de várias questões que, em determinado momento da vida, eles vão ser contemplados, principalmente por uma questão racial, né, que vai ser, eu acho que um dos assuntos que a gente vai debater aqui bastante, porque infelizmente a gente vive num apartheid racial em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, muito forte, mas se nega, né? Mas quem vive isso e passa por essa situação na pele sabe muito bem como é que acontece. Literalmente na pele, né, mano? Literalmente. Só um parênteses, eu acho, para o Marcinho. Tão importante, eu acho, tu deixar uma história, um legado para os teus filhos, mas é para os teus netos e para os teus bisnetos. Porque provavelmente, se Deus quiser e a gente continuar a luta, vai ser um mundo diferente. E eles têm que saber lá na frente como foi a nossa vida, a nossa passagem. Isso, e é importante porque quando eu remeto ao período escolar, hoje eu me deparo com muitas informações que foram dadas de maneira deturpada, principalmente a história, né? De descobrimento do Brasil. O Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido. Né? E essa maneira de construção do país... hoje é um resultado daquilo que aconteceu em 1500, né? O estupro, o roubo, mentira, né? Uma invasão dos portugueses que dizimaram os povos originários do nosso país. E isso é contado de uma maneira extremamente mentirosa nas escolas, né? Eu não sei se foi um conteúdo que tentaram mascarar para não realmente tocar num assunto de que o Brasil ele foi, né, invadido, né? Mas essa invasão e o período de escravatura hoje é a prova viva de toda a mazela que aconteceu no nosso país, né, em termos de desigualdade social, racial, né, um aumento cada vez mais da violência, que é em virtude, né, do número excessivo de favelas, periferias, a violência atrelada a isso, da desigualdade. Então,
tá na hora, né, de contar essa história de uma maneira verdadeira e, inclusive, tirar de muitos nomes de escolas, ruas, cidades, municípios, né, alguns heróis que, na realidade, não são heróis. Muito pelo contrário, são monstros que são homenageados com nomes em ruas, municípios, né, e prédios, escolas, e a gente tem que começar a recontar essa história. Márcio, eu ia na linha, o Paulinho falou de deixar um legado para os teus filhos, netos, bisnetos. Eu ia fazer uma colocação no sentido inverso, também simultâneo, que é homenagear os teus pais, os teus avós, os teus bisavós, os teus trisavós, os antepassados. Os antepassados, né? As pessoas que mais sofreram com todo esse processo digamos assim, de distorção e de injustiça social. Tu falavas em homenagear as pessoas que devem, que realmente merecem, né? E eu lembrei, até comentava hoje à tarde com o Paulinho e o Soruco, e eu disse para eles, olha, eu faço questão de fazer uma menção, porque tem um pouco a ver com o futebol. Eu faço questão de fazer uma menção hoje no programa com o Márcio, do Abdias do Nascimento. O Abdias do Nascimento, ele dá nome a um viaduto que, por ter lá um formato de um M, ali próximo do Beira-Rio, ficou popularmente conhecido como o viaduto do Mazembe. E eu penso o seguinte, contava para eles, eu tenho o maior orgulho de ter o viaduto Mazembe com o nome de Abdias do Nascimento, bem pertinho do Beira-Rio, que sempre buscou, do Esporte Clube Internacional, que buscou, nem sempre conseguiu, ser o clube do povo, o clube da inclusão, né? Não que o Grêmio não seja, mas as histórias são um pouco distintas, né? Então, não me interessa o Grêmio, me interessa saber que o Internacional fez esse esforço. E ter a figura do Abdias ali, que pouquíssima gente sabe quem é. Então, quando tu dizes homenagear pessoas que são grandes figuras da política, e o Abdias. Mas, Márcio, mais dramático, tu estavas dizendo que já está na hora de escrever essa história. Eu fui dar uma olhada na biografia do Abdias. O Abdias foi um cara que lá em 1958 criou um modelo, um projeto num museu de arte negra, em 1958. Esse museu de arte negra agora está sendo adaptado lá em Inhotim, em Minas Gerais. Tem uma mostra que vai até fevereiro ou março do ano que vem. Mas o Abdias, que era um cara de teatro, um pensador, um cara militante, ele foi o primeiro deputado federal negro que publicamente fez a defesa do combate ao racismo no Senado Federal, no Congresso Nacional. Sabe quando foi isso? 83 a 86, ali ontem. Cara, é uma loucura. Nós negamos... Praticamente no pós-ditadura, né? Mas o que é isso, tio? Mas veja bem, quer dizer, com tudo que aconteceu, com os milhões de negros que foram escravizados, trazidos da África para cá, quer dizer, essa chaga social, e o nosso amigo Abdias, que era um lutador, um bravo homem, só foi poder fazer frente a isso de 83 a 86. Então, meu amigo, eu diria o seguinte, nós temos um peso enorme, uma conta impagável para que nós precisamos de alguma maneira acertar. Tu me desculpa eu ter me excedido, mas esse tema me sensibiliza muito, me mexe muito comigo. Eu falei para o Paulinho e para o Soruco, eu vou ter dificuldade de fazer esse programa com o Márcio, porque eu me emocionei com a tua fala no TED, entendeu? Eu fui casado com uma mulher negra, tenho 2 filhos com ela, maravilhosos, lindos, entendeu? E essa questão do racismo e da segregação, para mim, estou aqui com a camiseta do Internacional, do Movimento contra o Racismo, não é por acaso, eu vim com ela de propósito, porque esse é o principal tema do Brasil. E agora tu tocou no na assunto minha opinião. do TED. E desculpa, não falo mais. Falando no assunto do TED, o TED ele foi um potencializador, inclusive, do meu desligamento, né? Porque no dia do TED, inclusive, acabou por volta das 5 e pouco da tarde, porque eu fiquei assistindo todos os outros que participaram. Especialmente naquele dia, eu tinha 5:30 da tarde que subir o morro pra assinar alguma coisa. E eu disse, cara, não posso subir, eu tenho que buscar meus filhos na escola, que saem às 6 horas da tarde. O que de tão imediato, assim,
que aconteceu hoje que eu tenho que ir até aí. Ah, pois é, tem que assinar. Aqueles negócios das avaliações que tinham, te lembra? Sim, me lembro. As avaliações de 6 meses. Feedback, Não era o PPR, não, eram umas avaliações. E eu disse, cara, clima que tinha. não pode ser amanhã de manhã. Não, tem que ser agora. Eu disse, então agora eu não vou poder ir, cara. Porque eu tenho que buscar meus filhos na escola e eles são pequenos. Meu Miguel na época tinha 6, a minha filha 2. Eu não vou deixar eles esperando na escola. Ah, pois é. Então segunda-feira, primeiro horário. Beleza, segunda-feira fui lá. Era só fazer uma avaliação lá. Como é que era? Aquele negócio que tinha das metas, se tinha atingido meta de 6 em 6 meses. Pô, velho, no dia que eu tô envolvido numa atividade super especial, sabe? O cara tentou botar água no chope, né? Sendo que antes de entrar no TEDx, eu tive que mandar ainda o texto do que eu iria apresentar naquela manhã. Para aprovação, um roteiro. Um roteiro, porque ele queria saber o que eu iria falar. Do TED? O que é que uma coisa teria a ver com a outra? Desculpa. Não, tá. Desculpa. Foi só pra te sacanear mesmo. Não, é exatamente isso. Só pra sacanear mesmo. Né? Porque já havia uma perseguição desde o período que eu tinha feito uma matéria com o UOL em abril de 2019. Né? Que aquela matéria se desenhou praticamente durante um mês de abril, assim, da metade de março até a metade de abril. O que foi? Todas as vezes que eu ia trabalhar no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, né, desde a minha entrada na RBS em 2014, aí no primeiro gauchão em 2015, que a RBS inclusive não foi fazer a transmissão que seria Juventude Inter. A primeira transmissão a gente não foi fazer, porque já havia menção dos torcedores de tentar invadir a cabine para bater em mim. Uma ameaça velada? Assim não, em Facebook. Caramba. Facebook. Eu ia te perguntar sobre as redes sociais. Todos para o Jaconi, agora ele está como comentarista. Né? E aí a gente fez do estúdio. Só que era um outro chefe. Quando mudou o chefe no ano posterior, né, daí em 2015 para 2016, a gente foi. E aí teve a tentativa de invasão de cabine. E aí, ao invés dessas imagens serem disponibilizadas para o grande público, o que eu escutava no ponto? Não responde nada. Se tu quiser, tu sai da transmissão que eu te apoio. Eu disse, não, tu não tá me apoiando em nada. Tu tá entregando um troféu pros caras, que é exatamente isso que eles querem, me tirar desse espaço. Só que tu tem que levar em consideração o seguinte, eu não bati na porta da RBS pra pedir emprego, e se eu estiver saindo daqui, eu vou entregar esse troféu. Se tu quer ser meu parceiro de verdade, me dá as imagens ou mostra pro grande público como é o comportamento dos torcedores aqui. Não posso, porque tem uns patrocinadores. Eu disse, bom, então tu não tá me ajudando em nada. E isso aconteceu em 2016. Aí em 2017, que foi o ano que o Inter jogou a Série B e teve confronto contra o Juventude, o acordo da empresa era o seguinte, nas duas primeiras fileiras abaixo da cabine de imprensa, para não correr o risco dos torcedores tentarem invadir para bater em mim, se colocavam os familiares dos jogadores. Então ficavam ali as mulheres, os filhos, para evitar que possíveis torcedores pudessem tentar invadir a cabine para bater em mim. Tá, mas isso era da onde, Marcos? Quem é que organizava? Quem é que fazia esse paredão humano covarde? Os seguranças que a RBS na época contratava para fazer, eram 2 seguranças que ficavam ali organizando para colocar as mulheres e os filhos desses jogadores. Denúncia da situação, nem pensar, né? Nunca. Nunca. Meus caros, aqui a gente tem algumas regras. Infelizmente, a gente vai ter que fazer um primeiro intervalo e vamos voltar conversando mais sobre essas histórias impressionantes. Estarrecedoras. Denúncia! Denúncia. Tá bom? Já voltamos. Clube FTA. Hora de falar de trago. Meu caro Bueno, neste segmento de bebidas, hoje vamos conversar com quem? Pois, meu querido amigo Soruco, é um enorme prazer nós estarmos recebendo hoje aqui Werner Emmel, que para mim e para todo mundo da cena cervejeira gaúcha é o Seu Werner. O Seu Werner, vou dar uma rápida explicação para vocês. O Seu Werner, quando era lá gurizão, tinha 20 e poucos anos, começou a trabalhar na Brahma, onde ficou durante 25 anos, como auxiliar de mestre cervejeiro. E aí o Seu Werner foi estudar, se formar em mestre cervejeiro em Weihenstephan, que é nada mais nada menos do que a mais antiga
e a mais tradicional escola de cervejaria do mundo. O seu Werner não é pouca coisa. Weihenstephan foi fundada em 1040, nós estamos em 2022 e ela segue funcionando e fazendo cerveja. É lá que o seu Werner se formou, meu amigo. Mas o que nós vamos conversar hoje com o seu Werner aqui é um período que veio depois da Brahma. Seu Werner, enorme prazer em receber aqui. Conta para os nossos ouvintes como é que era fazer cerveja em 1997 de forma artesanal, quando eu sei um monte de coisa, mas eu vou deixar o senhor falar. A pergunta seria, por que eu resolvi fundar a WE? Né? Pode ser, eu acho que encaminha bem o cenário da época, né? Eu tinha que fazer alguma coisa logo depois que eu saí da Pepsi Cola, que era do grupo da Ambev, entende? Sim. Então eu tive que fazer alguma coisa por mim, porque naquela época você conseguir, com aquela idade, um emprego novo, não era tão simples. Então foi que eu comecei a me virar, e quem me ajudou um pouco foi o meu amigo Adolfo Reynoso, e ele está no livro também, né? Uhum. E ele já era autônomo na época, e ele disse o seguinte: Werner, não te preocupa, porque eu vou te ajudar, porque eu tenho algumas representações para toda a América Latina e América Central e assim por diante. E foi bem nessa época que os fornecedores de lúpulo começaram a enxergar que aqui no Brasil havia um campo vasto para vender lúpulo. Então foi que eu comecei uma representação dessa empresa de lúpulo, né? E aí eles me financiaram um container de lúpulo para começar. Um container de lúpulo. Quantos Exato. quilos dá isso, seu Werner, para o pessoal entender? Naquela época foi um de 20 pés, né? Ele deu uns 7 mil quilos, né? 7 mil quilos. Dá Mas- para fazer cerveja para dedéu. Muita cerveja, né? Certo. Então, mas isso já foi uma mão na roda. Foi uma mão na roda porque eu não precisava desembolsar o dinheiro, eles me deram financiamento de 360 dias. E como é que era a questão do lúpulo naquela época, seu Werner? Qual era a questão que envolvia Sim. os cervejeiros artesanais? Qual era o... O lúpulo, na realidade, quem precisava de lúpulo tinha que importar, porque não havia lúpulo aqui no Brasil. Só tinha uma pessoa no Rio de Janeiro, chamava-se J. Afonso. Ele tinha uma variedade de lúpulo em caixas de 20 quilos. Nada era refrigerado, era tudo ao relento, né? Ou seja, a temperatura ambiente. E a gente sabe que o lúpulo tem que ficar em câmara fria e assim por diante para conservar. Uhum. E então essa pessoa era a única que tinha, né? Ou então aqueles que importavam, né, por conta própria, mas tinha que ser no mínimo um pallet. Um pallet para uma cervejaria era muito muita quantidade para uma cervejaria pequena. Então o cara ia ter lúpulo para 3, 4 anos, ou mais até, né? E você pode ter um exemplo disso do próprio Dado Beer. No início teve que importar seu lúpulo também. E tinha um detalhe que o nosso amigo J. Afonso também não financiava, ele vendia, Sim. Tinha que pagar na frente, inclusive, né? Sempre tinha que pagar na frente. E aí o senhor, como tinha feito aquela associação com a Hop Union, Sim. estava com o material aqui em câmara fria, né? Em câmara fria. Ali no entreposto em Canoas. Qual foi o seu diferencial nesse primeiro momento? Conta para o nosso Não, amigos o aí. diferencial que eu financiava. Então a pessoa sempre tinha crédito comigo, enquanto os outros tinham que pagar na hora, no ato. Então a nota só saía depois que o dinheiro tivesse caído na conta, né? Perfeito. E eu então comecei a financiar e foi indo. E fora isso, o senhor também vendia em quantidades menores, certo? Como Sim. você começou a fracionar também, isso, né? isso veio um pouco mais tarde. Veio mais tarde, tá. No início eu comecei a vender para aquelas cervejarias regionais, como uma Malta, como uma Zani, uma Belco. Por que essas pessoas começaram a comprar da WE? Porque é o seguinte, eles praticamente iriam se descapitalizar um pouco se fossem importar um container completo, tá? Então eu comecei a financiar isso, né? E com isso, então, esses foram os meus clientes com os quais eu consegui vender mais lúpulo. Perfeito. Né? Até o momento, então, quando, acho que foi em 2006, por aí, começou esse movimento de fazer cerveja em casa, né? E aí, o que aconteceu? Um dia chegou no meu escritório, chegaram 2 pessoas, era o Gitzler e o Isso. Boger. Isso. Vieram, Werner, por que você não fraciona esse negócio? Porque senão
é sempre aquela confusão. O pessoal compra, vamos dizer, um saco de malte, compra uma caixa de lúpulo e depois tem que separar, né? Ou seja, fracionar isso. Um compra, depois o outro que ia rachar não quer mais, não quer paga, mais, né? Aí ficava no terraço do cara, aí a mulher começava a reclamar, não, tira essa sujeira daí, entende? Então, eles chegaram, pô, por que você não fraciona? Eu daí comprei lá uns 3 silos pequenos e comecei a fracionar. E aí, praticamente, começaram também os outros materiais que a gente precisava para fazer cerveja em casa, aquele kit de panelas, entende? Outros equipamentos. Que a gente precisava para fazer cerveja. Também a gente eu comecei a desenvolver um kit pequeno e funcionava muito bem. Mas o senhor pulou o nosso querido fermento. O fermento. Vamos voltar ao fermento, que essa história é boa. Vamos contar para o pessoal. Porque para fazer cerveja precisa malte, lúpulo, fermento e água. E água, exatamente. Até prova em contrário, né? Exato. Muito bem. Então, e o fermento, seu Werner? Bom, o fermento era o seguinte. Quando o pessoal começou a surgir lá, eles tinham que ter uma boa amizade com alguma cervejaria daquela época. E aí você tinha que falar com essa pessoa, solicitar um pouco de fermento e ir fazendo a tua cerveja. Porque o fermento, vamos explicar para o pessoal, aquele que se usava era um fermento que era cultivado, né? Exato. A gente tem que criar uma cepa, né? Uma cepa, né? Ele é líquido, né? Líquido, no caso ele é líquido, mas... Perfeito. Então a preocupação com a higiene, com a conservação era muito rigorosa, né? Para você não ter alguma coisa contaminada dentro da tua cerveja. Mas era difícil de conseguir. Só para vocês terem uma ideia, eu startei uma micro cervejaria em São Leopoldo, onde eu tinha que mandar, eu começava a fabricar a cerveja, e daí eu tinha que mandar uma condução até Chapecó, de manhã cedo, né? O cara encheu o barril, que já ia esterilizado para lá, e voltava para a cervejaria na parte da tarde, quando já estava na hora de inocular esse fermento, né? Porque nós estamos falando de cerveja aqui artesanal, ela é praticamente uma cozinha. A pessoa está cozinhando, né? É mais ou menos isso, né? É muito mais sofisticado, né? É sofisticado, né? Mas, então a gente precisa de diversos acessórios para fazer cerveja ou para facilitar o teu trabalho na hora de fazer a cerveja também. E isso tudo foi se criando naquela época para todo mundo poder fazer a cerveja. Deixa eu só fazer uma breve interrupção aqui. Eu me esqueci de dizer na abertura que o seu Werner acabou de lançar, e eu tive o prazer de ser o cara que deu o texto final, fez todas as entrevistas com ele, um livro chamado Cerveja Artesanal no Brasil. E tudo isso que nós estamos falando aqui e muito mais está disponível neste livro, que pode ser adquirido nas redes sociais aí da WE, é só procurar, WE tem Instagram, Twitter, Face, tudo que vocês imaginarem, site, o livro está sendo comercializado lá, e o seu Werner conta essas histórias todas em detalhe. Confere, seu Werner. Exatamente, tá. Né? Seu Werner, eu queria lhe agradecer mais uma vez, já lhe agradeci muito por ter me dado a oportunidade de escrever o livro com o senhor, e lhe agradeço a sua disponibilidade de ter vindo aqui no nosso estúdio. Agradecemos imensamente sua presença. O senhor faz parte da história da cerveja artesanal brasileira. É a história viva da cerveja. Eu quero agradecer aqui a oportunidade que eu estou tendo aí de estar aqui reunidos com vocês para falar mais uma vez sobre cerveja. Cerveja é sempre assunto e é sempre interessante, e essa conversa vai muito longe. Vai, sim. Entende? E não tem início para começar, mas não tem fim para... Não tem hora para terminar. Né? É isso então, mesmo. Tá bom, seu Werner. Muito obrigado. Abraço. Muito obrigado. E sucesso para vocês também. Futebol, trago e assados. Clube FTA. Futebol, trago e assados. Clube FTA. Estamos de volta com essa conversa reveladora, vamos chamar assim, com o Márcio Chagas, sobre todas esses contratempos pessoais, profissionais que ele teve, né? Mas antes de prosseguir nessa história, eu gostaria de saber, Márcio, quem é teu pai, quem é tua mãe? Conta um pouquinho pra nós essa tua história, como o Márcio Chagas chegou onde chegou. Bom, minha mãe é uma professora, o nome dela é Nomar Chagas da Silva, professora de português da rede pública, né, funcionária estadual, né, fui na greve de 87 com ela para bater sineta naquela, acho que greve que durou quase 4 meses, dos professores, ia lá para frente do Palácio Piratini, algumas vezes abrigada de forma
né, covarde, ainda batia nos professores que estavam fazendo um protesto justo, né, por um aumento salarial. E filho de um funcionário público, meu pai era engenheiro civil no DAER, Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens, né, que sempre tiveram dentro da minha casa um assunto muito forte com relação a essas questões raciais, nunca romantizaram, nunca levantaram bandeira ou placa de dizer que somos todos iguais, né, para não entrar no assunto. Muito pelo contrário, nos prepararam, não só a mim, como aos meus irmãos também, muito para essa questão de luta, né, de posicionamento, enfrentamento e nunca se calar com relação a possíveis histórias que iriam acontecer e aconteceram, né? E eu sou muito grato a tudo isso porque, de certa forma, por ter perdido um período da minha infância, porque quando se tem uma politização dentro de casa e os pais preparam os filhos, automaticamente eu já percebo que eu não sou uma criança comum como qualquer outra, né? Porque desde cedo eu ouvia do meu pai: sai bem vestido, leva documento e não corre na rua. Quando for abordado por algum policial, sim senhor, não senhor, e não fala mais nada e não faz nenhum tipo de movimento mais brusco, porque eu quero que tu volte para casa. Então, desde cedo, quando eu comecei a fazer esporte, eu e meu irmão mais velho, né, eu tinha 7 para 8 anos, meu irmão 8 para 9, e eu morava aqui na Marcílio Dias, no bairro Azenha, e a gente fazia judô no SET, Centro Estadual de Treinamento Esportivo, e o meu pai levou a gente na primeira semana só, fez o caminho conosco, saindo na Marcílio, subindo a Nunes Machado, entrando na Caldel e indo pela Érico Veríssimo, até que a gente aprendesse o caminho, e disse: agora vocês já sabem como chegar, então vocês vão juntos e voltam juntos, eu estou despreocupado, né? Então andem sempre juntos também. Então, desde cedo, né, a questão de politização, através dos meus pais, nessa, né, questão da negritude, foi muito importante para que eu entendesse que a vida iria me apresentar vários obstáculos. A minha corrida, ela nunca foi uma corrida, né, contínua e tranquila, ela sempre tinha alguns obstáculos a mais. A cobrança, na época que eu era árbitro de futebol, não era igual dos colegas, né? Certa vez eu tomei um gancho de 50 dias, isso é uma outra história que ninguém sabe. Eu optei um São José e Internacional em 2006. O Inter ganhou 6-2 aquele jogo. Tipo assim, papelada, né? Ganhou 6-2. Só que teve um lance no final do primeiro tempo, onde aos 43 teve um pênalti favorável ao São José. O jogador do São José bateu e o goleiro do Inter defendeu. Eu não me lembro na época se foi o Renan ou o Marcelo Boeck. E na sequência ele quebrou a bola, saiu lá na frente, Chiquinho entrou na área, foi derrubado e pênalti pro Inter. Só que o goleiro do São José também defendeu, só que ele se adiantou. E o Bandeira mandou voltar. Ele levantou a bandeira, deu uma confusão, bateu de novo, fez o gol, o Jorge Wagner. No final da partida, para minha surpresa, entrou o delegado da federação e disse: olha, amanhã tu tem que estar na federação às 1h30 da tarde. Eu disse: beleza. Fui para a federação, né, tive que faltar à escola, na época eu era professor do município em Esteio, era concursado. Chegando na federação, o presidente da comissão começou a dar soco na mesa e tapa, porque vocês só puxam contra o time grande, contra o time pequeno, é uma vergonha, porque isso, olha o que tu fez ontem. Eu disse: bom, eu cumpri a determinação da regra. Se o assistente levantou e viu o avanço do goleiro, automaticamente eu tenho que cumprir a determinação. Não, tu é o árbitro, tu ganha o dobro, tu tem que mandar ele baixar a bandeira que a gente ia te dar o respaldo. Eu disse: não, mas a regra não é essa. Ele tá na linha do gol, né? A regra não é essa. Mas contra o time pequeno vocês são sempre os leão e não sei o quê. Mas ele fez o certo. Então tá bom. Pum, Só um pouquinho, tu tava na federação ou tava na sala do presidente de São José? Não, mas automaticamente esse membro da comissão, presidente da comissão de arbitragem, tinha sido presidente de São José também. E aí eu não fui mais escalado, né? Aliás, eram finais já do Campeonato Gaúcho, mas tinha a continuidade da segundona. E aí eu fiquei uma semana, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu recebi uma ligação da secretária da federação na época e disse: olha, o presidente da federação, o Chico, quer conversar contigo. Fui até a federação e aí, né, tava eu, o vice, que hoje é o presidente, mais o presidente da comissão, e aí ele chegou e disse assim, num tom irônico:
tu anda fora das escalas, né? Eu disse sim. Pois é, eu acho que tá na hora de tu voltar. 50 dias, eu acho que tu aprendeu o que tem que fazer. Então esse final de semana tu vai bem pertinho. Aí me mandou lá pra Sarandi pra apitar uma segundona. Era Ipiranga de Sarandi e Porto Alegre. Depois de 50 dias de punição. E ali eu entendi. Eu nunca tive medo de apitar Grenal, apitar jogo do Inter no interior, né? Jogo do Grêmio no interior, que normalmente são jogos muito difíceis, né? Quando são no interior. Mas eu tinha receio sempre quando eu ia apitar jogo do São José. Porque eu sabia, né, que qualquer coisa que acontecesse meio duvidosa era a arbitragem que ia pagar o pênalti. Márcio, tu falaste aí, não chegou a falar o nome dele, tu falou o presidente da federação, não me lembro, tu falou Noveleto. Noveleto foi um personagem importantíssimo num outro episódio gravíssimo que tu, infelizmente, vivesse em Bento Gonçalves. 2014, 14. Né? Foi quando decretei, inclusive, o término da minha carreira. Como é que dá tempo de nós contar essa história aí, ô Clebão? Nós estamos com o Clebão aqui controlando nosso tempo. Márcio, conta pra nós, talvez aqui nos nossos ouvintes tenham muitas pessoas que não saibam desse episódio lamentável. Bom, eu já tinha passado por casos de racismo dentro do futebol gaúcho. Em 2005, né, em Caxias do Sul, com um treinador do Encantado, Danilo Mior, irmão do Casimiro Mior, que por discordar de uma marcação de um tiro de meta quando ele queria um escanteio, se sentiu no direito de me chamar de negro e macaco coitado. Eu pedi para ele repetir, ele se escondeu dentro da casa-mata, eu chamei o policiamento, ele foi expulso, e nesse deslocamento pro vestiário ele continuou me chamando de um monte de coisa. Negro sujo, favelado, morto de fome, né? Junto com uma brigada militar, que não fez nada. Em 2006, aqui no campo do Cruzeiro, com o goleiro do Cruzeirinho na época, que também no intervalo da partida eles estão tomando 3 ou 4-0, passou, macaco, tu não vai apitar nenhuma pra mim, é só a favor deles. Só que nisso um policial escutou. E aí ele perguntou, tu vai querer representar? Eu disse, vou. Deu voz de prisão, ele passou o segundo tempo, ele foi expulso. Passou o segundo tempo da partida preso no vestiário. No final da partida ele foi lá no vestiário para me pedir desculpas para ver se eu aliviava. Eu disse, negativo. A gente veio pro Palácio da Polícia, fiz a ocorrência. Só que ele não pôde ser preso em flagrante porque era véspera de eleição. Mas tinha feito a denúncia. Só que eu não posso esquecer de uma das histórias que para mim marcou muito como seria a questão da arbitragem com relação a esse meu processo de desenvolvimento. Em 2004, quando eu participei do meu primeiro campeonato gaúcho da primeira divisão e fui indicado a árbitro revelação, junto com o Voaden e o Fabrício Neves Correia, teve uma situação que um membro da comissão de arbitragem, José Mocelin, que é um ex-árbitro, me chamou para ir até a casa dele. Chegando lá, ele me deu um papel e caneta, ele queria fazer um plano de carreira comigo. E aí, me deu um papel e caneta e pediu para eu ir anotando algumas orientações e dicas que ele tinha para mim. E eu fui anotando. Ele disse, não, vai anotando. 5, 10 minutos, ele pegou o papel da mesa, olhou e disse, essa letra é tua mesmo. A gente estava em dúvida se alguém te ajudava a preencher a súmula ou se era tu que preenchia. A gente pensou que de repente fosse a tua esposa ou a tua mãe. Eu disse, não, só um pouquinho, cara. Vocês acham que eu não tenho capacidade intelectual de escrever uma súmula de futebol? Eu sou concursado, pós-graduado, comprovando semestralmente toda a capacitação que eu tenho, e tu tem dúvida se eu tenho capacidade de preencher uma súmula? Eu entendi o que é isso. Não leva pra esse lado. Mas é só. Foi um recado, né? Óbvio que foi um recado. Óbvio que foi um recado. Né? Pô, na época eu trabalhava em 3 lugares. Trabalhava no Grêmio Náutico União, trabalhava na Prefeitura de Esteio, que eu era concursado, e no Colégio La Salle Santo Antônio. E mais a arbitragem. E mesmo assim, os caras colocaram em xeque a capacidade de eu preencher uma súmula. Ali eu entendi que uma coisa que o meu falecido pai sempre dizia: não vai adiantar tu ser somente bom, tu tem que ser excelente. E mesmo assim tu vai ser colocado em xeque e em dúvida o tempo inteiro. E foi assim que se desenhou minha carreira. Chegando em 2014... Aí nós vamos ter que fazer um break. A gente faz o break. Voltamos logo break. Mais. Atenção, não saia daí. Você que está na escuta aí no Spotify ou na Coletiva Net, não sai daí que o Márcio vai voltar. Agora é hora da dica pro seu assado no Clube FTA.
Meus queridos amigos do Clube FTA, nós estamos tendo o prazer de conversar hoje, pena que não presencialmente, mas as tecnologias nos reaproximam das pessoas queridas, com a Maria Beatriz Dal Ponte. Eu conheci a Maria Beatriz há uns 3, 4 anos atrás, quando andei viajando por esse Rio Grande afora, pesquisando os diferentes modos de se assar o churrasco aqui no Rio Grande do Sul. E com a Maria Beatriz Dal Ponte eu pude conversar sobre eu não vou nem dizer, meus amigos, um jeito de assar. É muito mais do que, não é nem uma gastronomia, digamos assim, um legado cultural que os italianos aportaram aqui no Rio Grande do Sul a partir de 1875 e que tem a ver com os assados. Vocês vão entender o que esse papo aqui com a Maria Beatriz tem a ver com aquelas galeterias onde vocês vão lá comer um galetinho e vem às vezes vem uma costelinha de porco e tudo mais, né? Nós vamos conversar com a Maria Beatriz sobre um negócio chamado menarosto. E a Maria Beatriz já está convidada para voltar aqui num outro dia, porque ela é sommelier de azeites. E os azeites de oliva finos, que o Rio Grande do Sul cada vez produz com mais qualidade, são um ingrediente muito importante para alguns assados, como nós vamos conversar com ela outro dia. Maria Beatriz, um prazer em te receber aqui no nosso podcast. Bom dia, Ricardo. Quem está feliz em voltar a conversar contigo sobre essas coisas muito legais de resgate, de registro cultural, de registro etnográfico, e agora essa novidade do podcast, fiquei muito feliz e cheio de ideias aí para a gente conversar a respeito desse prato que é o menarosto, que tem em Flores da Cunha o seu ponto alto, né? Maria Beatriz, tu falaste menarosto. É essa a pronúncia mais correta? Eu falei menarosto. Ou tanto faz? Eu portuguesei, é menarosto, na verdade, né? Em italiano é menarosto ou girarosto também. Ah, girarosto também, né? Sim, é o nome que se usa na Itália, né? Então vamos explicar por que o gira. Conta para o pessoal, assim, primeiramente explica para o pessoal como é que é o menarosto produzido aí, que é preparado aí em Flores da Cunha. Eu tive lá em Travessão Carvalho. Conta para o pessoal como é que é o sistema aí dos roletes e tal. Eu vou tentar contextualizar. Na verdade, o que é esse prato? Existe um motor giratório, né, onde é uma estrutura, né, onde são vários espetos são fixados e ela gira lentamente sobre o fogo. Mas nós estamos falando de um negócio grande, né, Maria Beatriz? Para o pessoal que não... Eu vou depois nas nossas redes sociais botar as fotos. São mecanismos com 1,5 m, 2 que tem, né, sei lá, 30 espetos, né? Uma coisa incrível. Às vezes até mais. Às vezes mais, né? Às vezes mais, porque é importante que se ressalte aqui, Ricardo, que o menarosto é um prato de comunidade, é um prato de compartilhamento. De celebração coletiva, comunitária, né? Exatamente. Tanto assim, o pessoal faz nos salões de festa da igreja e são almoços ou jantares que reúnem, às vezes, 100, 200, 250 pessoas, às vezes até mais. Olha, Maria Beatriz, tinha muito mais lá no dia que eu fui lá, tinha 1.000 pessoas lá em Travessão Carvalho, uma loucura o negócio. Eu fiquei besta, assim, 750 quilos de carne. Coisa é assim, ó, é toda de proporções, isso que eu te digo, não é um prato que se passa no domingo em casa, exige toda uma preparação. E uma segunda questão que eu acho super interessante é que os assadores, quem prepara o menarosto são homens. Também é uma herança cultural, onde a mulher vai para a cozinha e faz as preparações, etc., mas o homem é o assador, é o homem que preside e que coordena e que executa essa função. Na verdade, lá em Travessão Carvalho era o seu Benê e um exército. Acho que tinha uns 10 caras lá, porque é um trabalho pesado, são panelões enormes, né? Sim, e são pessoas que são reconhecidas na comunidade pela sua, ou pelo seu tempero, pelo seu... Enfim, são coisas que foram se desenvolvendo naturalmente
E que agora, claro, o Nina Rossi já é o prato oficial de Flores da Cunha, já tem todo aquele, vamos dizer assim, todo um aparato, toda uma preparação. E como tu disse, quando eles têm o calendário que eles publicam no site da prefeitura, e tem locais assim que é uma verdadeira disputa pelos ingressos. Eles esgotam rapidamente, porque é uma experiência. Agora vamos contar o que vai nesses roletes aí, e depois tu vai contar como que eles são preparados. Então, eles fazem um composto de carnes, que normalmente é galinha, galeto, carne de porco, antigamente tinha codorna também, né? Ainda tem, e coelho, né? E coelho. Eu vi eles preparando então, como codorna lá no dia que eu estive lá, muito legal. E esse é o raiz, tá? Que é o raiz mesmo. Então, o que eles fazem? Eles fazem um tempero à base de... Isso aí vai, vamos dizer assim, depende, tá? Mas normalmente eles usam o toucinho, tá? Que não é o bacon, né? O bacon é defumado, não pode entrar. É o toucinho mesmo, é a banha do porco solidificada, né? E a sálvia. São os temperos, vamos dizer assim, básicos para o sabor do prato. Mas claro que cada um deles tem as marinadas, enfim. E depois aquelas carnes são espetadas, né? E são colocadas sobre o fogo e vão cozinhando lentamente através... Uma vez se girava a mão, agora já tem os espetos que são girados a motor. Eu lá em Travessão Carvalho, eu me lembro que eram 3 roletes e, segundo o seu Benê, naquele dia tinham sido ali, juntando tudo, eram 750 quilos, então a gente tem 250 quilos em cada rolete, para as pessoas entenderem a quantidade de espetos e o tamanho da estrutura. É uma sala grande, né? E aí a brasa fica embaixo e os espetos e os roletes ficam girando, né? E tem também a prática de fazer a polenta, né? E depois colocá-la embaixo do rolete, em fatias, ela vai brustolando, como se diz, né, no nosso dialeto aqui. Ela vai assando, formando uma capinha, né, e a gordura da carne vai caindo sobre ela. Então, são sabores, são experiências extremamente importantes e que, na verdade, Ricardo, isso aí, assim, ó, tem muita gente que acha que isso foi inventado em Otávio Rocha. Na verdade, não. Na verdade, não, porque isso aí são técnicas de preparo de carne, são técnicas culinárias milenares. Maria Beatriz, minha querida, eu tinha certeza que o nosso papo ia ser espetacular e que ele ia começar sem hora para acabar. Mas nós estamos num podcast, a vida é tudo no relógio. Então, assim, ó, tu começou a introduzir aí um assunto do rodízio, né? Do espeto corrido. Tem tudo a ver, as coisas estão interconectadas. Mas eu tinha certeza que, conversando contigo, tu ias trazer esse contexto para as pessoas entenderem, né? Que aqui no nosso programa estamos buscando trazer justamente isso, né? Algo que vá além da culinária em si e traga uma percepção de cultura, de sociedade, de convívio, de valores e etc. Eu queria te agradecer muitíssimo pela tua gentileza e tenho certeza que eu vou contar contigo em breve novamente. Confere? Quando quiseres. E enquanto isso eu vou devolver a bola para o nosso amigo Soruco, que é o apresentador do programa. Maria Beatriz, um beijo. Vai, Soruco, que eu tô até com fome aqui, meu querido. Clube FTA. Estamos de volta, continuando essa conversa incrível com o Márcio Chagas. Vamos concluir esta história agora, então. Vamos lá, né? Então, depois desses episódios que ocorreram em 2004, 2005, 2006, eu de 2006 a 2014, em determinados lugares que eu ia apitar, principalmente na Serra Gaúcha, ali da área da colonização italiana, eu evitava de aquecer no gramado. Então eu aquecia sempre sozinho no vestiário, os meus colegas aqueciam no campo, né, para evitar e manter a minha sanidade mental para poder fazer um bom trabalho. Para não ouvir os xingamentos que vinham, né, com muita fúria, negro e macaco, morto de fome, favelado, volta para a África, volta para a selva. E uma frase que eles gostavam de dizer bastante, que era: matar negro não é crime, é adubar a terra. Para eu não responder, eu ficava no vestiário.
Só que no dia 5 de março de 2014, quando eu fui apitar essa partida em Bento Gonçalves, no estádio Montanha dos Vinhedos, entre Esportivo e Veranópolis, eu fiz esse processo todo de mentalização para evitar os xingamentos, mas não foi suficiente, porque eu saí do vestiário, escutei, no final do primeiro tempo escutei de novo, indo para o segundo tempo escutei e no final da partida novamente. E em todos os momentos eu estava acompanhado da Brigada Militar, que não fez absolutamente nada. A Brigada foi coerente todo esse tempo. Nunca Isso fez aí. nada. Nunca fez nada. Conivente. É. Conivente. Coerente também. Manteve a coerência. Conivente, não precisa dizer, né? Manteve a coerência de se isentar. Quando eu cheguei no vestiário, depois da partida, e outra, o Esportivo ganhou 3-2, não teve lance de pênalti, não teve expulsão, não teve lance polêmico, não teve nada. Teve nada. Porque a loucura, né, do inconsciente, a gente até fica buscando justificativas para tentar entender o que aconteceu para os caras terem feito isso. O que é que eu fiz? O que eu fiz? Não deve ser racismo, Ah. deve ser porque eu cometi um Isso erro aí, de arbitragem. Exatamente, não deve ser. Só que daí, quando eu cheguei no vestiário, abri a porta para pegar o meu veículo que estava no estacionamento de acesso exclusivo de dirigentes e funcionários do Esportivo de Bento Gonçalves, eu encontro meu carro com as portas amassadas a pontapés, cascas de banana no capô, e quando eu vou dar a partida para tirar o veículo desse espaço escuro e colocar num espaço mais claro para poder fazer as fotos, o meu carro engasga por 3 vezes e na quarta caem 2 bananas do cano de escapamento. Bom, para mim, isso parecia uma cena daqueles filmes Mississippi em Chamas. Só faltou jogar fogo lá. 2014, nós estamos em 2022. Exatamente. Não foi no século passado, né? Há 8 anos. Bom, os jogadores vieram, conversaram. Teve um jogador, Adriano Chuva, negro como eu, me pegou pelo braço, me chamou para um canto e falou: Márcio, aqui sempre é assim. Tanto é que a gente prefere jogar fora do que jogar aqui dentro. Tu tem que ver o que eles fazem com a gente no centro da cidade. Aí eu falei pra ele assim: Chuva, vocês dependem disso, e deles, eu não. Eles deram tiro no cara errado. Amanhã tá na imprensa. E ele falou: tô contigo, Negrão. O que tu fizer, depois tu pode me chamar que eu sou testemunha, porque eu tô contigo. Eu disse: beleza. Voltei, um dos meus colegas de arbitragem, um dos bandeirinha, passou a viagem inteira: não, esquece, deixa pra lá. Tu tá bem na carreira, tu é aspirante FIFA, tu vai ser FIFA, larga isso, não sei o que mais. Eu parei o carro e disse: cara, cala a tua boca, senão eu vou te deixar na estrada. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho 37 anos, sou pai de família, eu sei o que eu tenho que fazer. Cheguei em casa, né? Fiquei na sala pro quarto, do quarto pra sala. Cheguei às 2h30 da manhã, fui dormir às 6 horas. Minha esposa, minha falecida esposa, que na época ficou assim: pô, porque não veio deitar mais cedo? Eu disse: não, tava resolvendo um problema. Ela disse: pô, aconteceu alguma coisa muito séria. Eu disse: tu vai saber mais ao longo do dia. E fui me deitar. Mandei o texto para algumas pessoas da imprensa que eu conhecia. 10h30, 11 horas começou a tocar meu telefone. Os caras perguntaram: tem as fotos? Eu disse: não tenho. Por quê? Eu não tirei nenhuma foto do meu telefone. Eu pedi para um colega tirar para ter veracidade da história. Porque eu não tirei nada do meu telefone. Porque eu sabia que iam colocar em dúvidas de novo. Sim. Então eu pedi pro Lucas Horn, que era o quarto árbitro, me encaminha as fotos que eu vou mandar para a imprensa. Ele me mandou as fotos, eu encaminhei para a imprensa, veio o assunto, e a imprensa em cima, e todo mundo. 2 horas da tarde, o presidente da federação, Francisco Novereto, me ligou, né? Pô, tô aqui em Jurerê, de férias, todo mundo me ligando, não sei o que aconteceu, por que tu não me ligou antes de denunciar? Eu disse: porque é um assunto particular. Mas tu tá expondo o Estado, a competição, e o meu amigo que é o presidente do Esportivo. Eu disse: e eu como é que fico nessa história? Vocês estão acostumados com isso, o problema é o teu carro, eu pago o teu carro. Agora tu tá fazendo uma tempestade num copo d'água. Galo! E aí eu disse pra ele: cara, meu pai e minha mãe não me ensinaram pra isso. Bom, tu sabe que a tua carreira vai pro ralo, né? Isso não tem problema, vou pagar o preço que tiver, mas eu não vou recuar. Ele disse: bom, tu é adulto, tu sabe o que tu faz. E foi o que eu fiz. Eu fui até o final daquela competição, apitei ainda a final do Campeonato Gaúcho daquele ano, que foi um Grenal em Caxias do Sul. Só que na quinta-feira, que antecedia esse Grenal, que pra mim foi a gota d'água, quando eu fui no TJD da Federação Gaúcha de Futebol,
um dos advogados de defesa do esportivo teve a ousadia de dizer que chamar um negro de macaco não seria ofensivo, porque eles estão acostumados. Agora, se deparar com um veículo com as portas amassadas, isso sim é doloroso para um homem, conforme a propaganda dos postos Ipiranga, porque o brasileiro é apaixonado por carro. Na realidade, um racista diplomado, né, de terno e gravata, que faz parte até hoje e trabalha até hoje dentro da Federação Gaúcha de Futebol, amigo do presidente, está sempre junto com o presidente atual, né? E aí, quando ele falou isso aí, eu me levantei, porque eu ia dar um soco na cara dele, e eu tava com um amigo meu do basquete e tal, que era o meu advogado da época, no processo civil criminal, ele me segurou e disse: Márcio, vamos embora daqui, cara, antes que tu faça o que eles realmente querem que tu faça, né? Que tu demonstre que tu é um negro agressivo, violento, ressentido, descontrolado, vamos embora, cara, e acho que encerrou o teu ciclo mesmo. Eu disse, pra mim já era. Não tem como eu dar continuidade e representar uma entidade que, num momento de crime, né, simplesmente fechou as portas e deu as costas. Eu não tive nenhum auxílio jurídico da federação, eu não tive nenhum auxílio psicológico, nenhum auxílio financeiro depois de tudo o que aconteceu. Todos os gastos foram do meu bolso. Eu dei continuidade no processo na esfera criminal, que foi arquivado por falta de provas, e na esfera civil eu ganhei a ação, depois de 5 anos, o valor de R$15 mil. R$15 mil é como a justiça, né, trata um crime de racismo. R$15 mil foi o valor por eu ter encerrado a minha carreira aos 37 anos. Mas não é a questão do valor, porque por isso que eu digo, né, e volto àquele assunto do início, eu tenho que escrever essa história porque os meus filhos vão ter que ler essa história antes que essa história seja deturpada e faça o mesmo processo que a história do nosso país, né, que dizem que foi descoberto, né, passe para eles como a história real. A história real é essa aí que aconteceu. Infelizmente, né, eu tive que encerrar minha carreira num período muito bom, mas eu não me arrependo em nenhum momento da decisão que eu tomei, porque eu não teria mais clima de frequentar aquele ambiente em virtude de tudo que aconteceu. Não, e tu acaba pensando no professor Silvio, né? Será que ele precisaria um caso como esse para mostrar o racismo estrutural no Brasil? Estão todos os elementos constantes aí. Não, e outra, que eu esqueci de falar, eu sou persona non grata, então eu não entro na federação há 8 anos. Eu não posso entrar dentro daquele espaço porque eu não sou nem convidado e nem bem-vindo dentro daquele lugar. Não, se tu continuasse, provavelmente muitos até continuariam. E de uma maneira tentando colocar panos quentes, tá? Caminhando entre cristais, literalmente. Mas é compactuar com o sistema. É compactuar com tudo aquilo que, aliás, o futebol não era para ser assim, mas é esse lado do futebol, fora das 4 linhas, mas esse futebol que envolve as 4 linhas, que envolve o universo que a gente sempre planejamos. Não, a gente planejou conversar sobre esse universo. Esse universo desse futebol mafioso, racista, preconceituoso, filha da puta, sexista, é que faz o futebol. Eu tenho hoje uma definição, nesses últimos anos que eu pude avaliar. Óbvio que eu sou apaixonado por futebol ainda, assisto, mas para mim o futebol nada mais é do que uma representação contemporânea da escravatura muito forte. Exatamente. É a única profissão no mundo, inclusive, que se fala em compra e venda de pessoas. Então as nomenclaturas, inclusive, são muito fortes com relação a essa menção da escravatura. E os corpos negros são os corpos que são moedas de troca, né? Quanto mais jovens, melhor. Então pega um guri com 14, 15 anos que já faz um contrato com um empresário, que se não for de determinado empresário não vai jogar, e aí já amarra para depois, ao invés de colocar num navio negreiro, colocar num avião negreiro e levar para a Europa e despachar, né? E fazer negociata. Meu amigo Soruco, é bucha, né? É bucha. Pesado, né? Olha, mas necessário, muito necessário, né? A proposta, né, do Clube FTA, né, é discutir assuntos do futebol com profundidade. E acho que hoje a gente está tendo uma prova grande de que estamos atingindo o objetivo que nos levou a começar esse projeto. Eu acho que nós vamos para o 4º bloco agora. Vamos. Não sei se nós vamos poder, os amigos da coletiva vão poder
ouvir, então a gente já recomenda que ouçam a nossa versão integral no Spotify. O Márcio vai falar sobre a decisão dele de se transformar num político, num militante partidário, político partidário, né? E eu acho importante que a gente dê prosseguimento aqui na nossa conversa. Sim, porque sempre, lembrando, Coletiva Rádio é onde sempre estreamos, aos sábados, 11 da manhã. E depois o material vai complementado com mais algumas entrevistas, algum material no Spotify. Eu só antes da gente encerrar o bloco, eu queria dizer um negócio. Me impressiona muito. Eu sou jornalista, trabalhei na Zero de 89 a 96, acompanho jornalismo. Nunca foi pauta. Essas situações todas que tu vivenciou nunca foram pauta. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso, cara. Esse cordão humano lá no Juventude, mas isso é pauta, meu amigo. Isso é crime acontecendo e passa em brancas nuvens, literalmente podia em brancas estar nas nuvens. Páginas de esporte como na de polícia. Isso, velho. Mas vamos voltar rapidinho. Você está ouvindo Clube FTA. Agora vamos ouvir o diretor do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, Marcelo Carvalho. De 2014 para cá, o Observatório da Discriminação Racial no Futebol vem fazendo um trabalho que vem ganhando cada vez mais destaque no Brasil e até mesmo fora do Brasil, mapeando os casos de racismo e outras formas de preconceito e discriminação, não só no futebol, mas no esporte brasileiro e com brasileiros no exterior. Esse trabalho, ele conseguiu, entre outras coisas, assegurar para a sociedade brasileira que casos de racismo não são esporádicos. Eles não acontecem de vez em quando. Eles acontecem com muita frequência. E não é um problema de um clube ou de outro clube. É um problema da estrutura do futebol, que, primeiro, tolera os casos de racismo, não pune os envolvidos. Segundo, existe um problema maior, que não são somente os casos. É também pensarmos que não temos dirigentes negros, não temos treinadores negros. Quem comanda o futebol não são pessoas negras. A grande maioria dos jogadores são negros, mas quem comanda o futebol não são pessoas negras. E também, e por isso que os casos de racismo não têm as punições e as providências que deveriam ter. Nós não temos, mesmo com a grande quantidade de casos de racismo, nós não temos uma grande campanha de combate ao racismo no futebol. Se nós olharmos para fora do Brasil, a gente vai ver que em muitos lugares, quem comanda o futebol faz campanha, se envolve de alguma forma no combate ao racismo, até mesmo estimulando os jogadores, atletas, a se manifestarem, a se posicionarem. No Brasil nós não temos isso. No Brasil o que nós temos é um grande silenciamento por parte dos jogadores. A questão não é que os jogadores são omissos e não querem falar. A questão é que o histórico mostra que jogadores que se posicionam acabam sofrendo represálias ou são apagados da história. Nós temos inúmeros exemplos. Podemos falar de Reinaldo, que em 78 na Copa acabou indo para o banco de reserva por se posicionar. Nós podemos falar de Márcio Chagas, nós podemos falar de Aranha. Então é cruel demais quando a sociedade olha para jogadores negros e diz: vocês não se posicionam, vocês são omissos. Mas quem protege esses atletas? Muitas vezes, os atletas que denunciam racismo, eles acabam virando vilão. Aqueles que cometem racismo acabam ganhando da sociedade um perdão. Acabam ganhando da sociedade uma consideração quando as pessoas dizem que não foi bem isso. Ou quando as pessoas dizem que também não é para tudo isso. Como se um caso de racismo fosse possível acabar num pedido de desculpa. Não. Racismo é crime. E como crime ele deve ser julgado. Como crime ele deve ser punido. Isso é o que o futebol e o que a sociedade precisa fazer. Não existe a menor possibilidade de acabarmos com o racismo no futebol enquanto estivermos numa sociedade extremamente racista. Mas o futebol deve dar o exemplo. Deve dar o exemplo por ser o esporte mais popular do Brasil.
deve dar o exemplo pela grande quantidade de jogadores negros. Se jogadores negros dão lucro para os clubes, dão títulos para os clubes, alguém precisa defendê-los. É preciso lei, é preciso punição e é preciso envolvimento. De 2014 para cá, o Observatório monitora uma crescente participação dos clubes em engajamentos e manifestações contra o racismo. Mas precisamos ir além. O primeiro passo foi dado. Agora, não podemos mais tolerar o racismo de nenhuma forma. Afinal de contas, o discurso de ódio vem crescendo, dentro e fora do futebol. E nós não podemos alimentar esse discurso de ódio. Discurso de ódio deve ser punido. Quem quer expressar ódio tem que estar longe dos estádios de futebol. Quem quer expressar ódio tem que ir para a cadeia. Sigam o Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Conheçam o nosso site, observatorioracialfutebol.com.br, e nos sigam nas redes sociais. Sejam de fato antirracistas. Futebol, trago e assados. Clube FTA. Retornamos agora aqui para o material exclusivo do Spotify, conversando mais um pouquinho com o Márcio Chagas. Vamos falar um pouco dessa teu lado político agora. Conta para nós. Bom, eu acho que a politização, né, ela é um processo que começa desde cedo. Eu sempre fui politizado, nunca partidariamente, né, porque eu não me via assim vinculado a ninguém. Em 2014, quando aconteceu esse fato comigo em Bento Gonçalves, na outra semana eu recebi um convite, uma convocação para ir a Brasília, porque eu fui recebido pela presidenta da República, Dilma Rousseff, junto com Paulo César Tinha. Nesse dia, no voo, encontrei a Fernanda Melchiona. Eu não a conhecia, Nos conhecemos ali no voo, trocamos uma ideia, 2h30 de conversa, trocamos telefone, tínhamos e temos um pensamento muito parecido. E ali se começou a construir uma amizade e uma possível candidatura naquele mesmo ano. E eu não quis. Eu não quis pelo seguinte, para não ouvir, safado, né? Aproveitou do que aconteceu para se lançar na política. Eu não quis por uma questão de proteção à minha falecida esposa, à família dela, aos meus irmãos, à minha família. Eu não tinha necessidade e não estava preparado também para chegar e concorrer a um cargo público da política. Mas começamos a desenhar essa história desde 2014. Chegou 2016, teve outra eleição, acho que foi para presidente? Não, presidente foi 18. 16 foi governador. Também continuei trocando uma ideia com a Fernanda. E aí, em 2019, quando eu comecei a sentir que a minha batata tinha assado, né, e estava pronta, né, na RBS para me mandar embora, foi quando essa matéria no UOL saiu e o meu ex-chefe dava pulo na sala, brabo, porque a matéria tinha saído por uma concorrente, mas não com conteúdo. Não com conteúdo. Eu perguntei pra ele, tu tá brabo com o quê? Saiu numa concorrente, saiu no UOL, né, não saiu com a gente. Estão ligando lá do Globo.com, não sei o que, estão me cobrando. Eu disse, tu tava anos sentado ali exatamente. Ninguém te procurou, foi ninguém. Foi o que eu falei. Cara, tu observa tudo que acontece. Inclusive, tu diz pra eu sair da transmissão durante as tentativas de invasões dos torcedores. E tu tá me dizendo o quê? Que eu tinha que propor a matéria aqui? Mas a gente não é parceiro, então. Cara, parceiro pra contar piada e falar bobagem, beleza. Agora pra assunto sério, não. E foi até bom que saiu por um outro veículo de comunicação e não saiu por aqui, porque senão iam dizer que era armação. Foi até uma coisa boa que tem saído. Bom, ali eu só não fui demitido. Eu subi com a carteira de trabalho no bolso porque eu sabia que eu ia ser demitido. Eu só não fui demitido pela repercussão que deu. Porque foi uma matéria que ficou no top trends, não sei o quê. Foi assim, eu comecei a receber, foi no dia 30 de abril de 2019.
Era 7h30 da manhã, eu comecei, parabéns. Pá, mas eu não tô de aniversário hoje. Que coragem, não sei o quê, e bibibi, e isso, aquilo, e ligação de tudo que era lado. E eu não tinha eu não tinha noção da proporção que tinha tomado aquela matéria, porque o conteúdo, ele foi, apesar de ser um conteúdo bom, ele é muito pesado, porque a gente vai lá no subsolo do futebol. A gente vai lá nesse lugar onde não se fala. Exatamente. Né? Nesse lugar onde não se fala. Que é esse ambiente hegemonicamente embranquecido, racista, machista, homofóbico, asqueroso, né? Que não se fala. Parece que o futebol é só aquela romantização dos jogadores que entram do campo de jogo. Mas não tem toda a problemática desses que estão nos bastidores, no entorno. Né? E ali eu vi que a minha batata ia assar, comecei a conversar com a Fernanda, participei de uns outros programas, participei do Papo de Segunda, lá com o Emicida, o Porchat e tal. No final do ano, fiz uma gravação no Rio, num Globo Esporte especial da Semana da Consciência Negra. E aí, quando eu saí de uma programação com o Marcelo Barreto, esse meu ex-chefe me chamou para uma reunião e disse, olha, tô pensando em te desligar depois do Gauchão de 2020, né, no caso. Isso era no final de 19. Eu disse, beleza. Mas eu não quero que tu pense que seja porque tu é preto. Não. Eu sou amarelo. Eu Bege, disse, sou bege. por que tu tá entrando nessa situação? Não, porque tu sabe e tal. Não sei de nada, cara. Tu tá justificando o quê? Ah, pois é e tal. E ali eu vi que, quando eu voltei das minhas férias, eu trabalhei o final de janeiro, o fevereiro, e aí no dia 28 de fevereiro, 2h da tarde, eu recebo a ligação. Tinha ainda uma transmissão no domingo pra trabalhar. Ah, tem transmissão no domingo, chega na TV. Eu já não viajava mais, né? Eu já ficava no estúdio. Chega no domingo, chega ali por volta das 2h30 e tal, e segunda-feira tu entra de férias. Eu disse, como assim? No meio do campeonato? Eu já saí de férias. Não, mas eu não mandei as tuas férias pro RH e eu tô verificando, eles estão me cobrando. Estão me cobrando e tal. Eu disse, cara, sexta-feira, 2h da tarde, tu tá me ligando pra dizer que eu tô de férias na segunda? Pois é, tá de férias. Beleza. Saí de férias sabendo que a minha cama tava pronta, né? Já nem imaginava voltar. Quando eu voltei, ele quis me cobrar, porque teve 2 casos de racismo. Um do Marega, jogador que aconteceu em Portugal, e um outro no São Luís de Juí, com um jogador do Caxias, que inclusive um repórter fez um gesto de macaco. Eu mandei o texto e eles não quiseram publicar, dizendo que eu tava de férias. E aí eu encaminhei o texto para um rapaz do UOL e disse, cara, aconteceu, e os caras publicaram. E aí, durante as minhas férias, ele entrou em contato comigo. Preciso falar contigo. Só que eu entrei em contato com um amigo meu, que era advogado trabalhista, o cara disse, não atende, cara. O que o cara tá fazendo contigo é assédio moral. Tu tá de férias, ele não pode entrar em contato contigo. E aí, quando eu voltei das férias, ele me mandou um e-mail, querendo saber qual era a minha ligação com o UOL, que publicava meus textos, e aí eu mandei pra ele, olha, eu faz mais de 2 anos que eu tô te pedindo um espaço para escrever, não só sobre as questões de arbitragem, mas outras questões que eu observo, e tu não me dá essa oportunidade. E aí eu ofereço primeiro para vocês, se porventura, e como vem acontecendo, vocês não têm interesse, eu encaminho para outras pessoas e os caras publicam. Beleza, dia 24 de abril, 8h da manhã, eu toco meu telefone, eu com os meus filhos em casa, né, pequenos, já tinha começado a pandemia, a minha falecida mulher fazendo um tratamento de quimioterapia, ele me liga e diz, preciso que tu venha aqui. Eu disse, cara, não posso sair de casa, meus filhos estão comigo, a minha mulher tá fazendo químio. Mas eu tenho que falar contigo agora. Eu disse, não dá pra ir, cara, eu posso ir de tarde. Não, mas de tarde não dá. E aí me deu um estalo. Quando ele desliga o telefone, eu fui olhar o e-mail corporativo, já tava bloqueado, eu disse, caiu a minha casa. Aí ele me ligou 5 minutos depois e disse, cara, tô te desligando, né, eu queria conversar contigo aqui, mas tu não pode vir. Não posso não, cara, não tem como eu ir. Né, eu tô com 2 crianças em casa, minha mulher tá fazendo um tratamento, então eu fui demitido por telefone, com a minha mulher com câncer, e eu com 2 crianças pequenas dentro de casa. Foi assim a minha demissão na RBS TV. Pessoal corajoso, hein? Corajoso. Pessoal humano, muito humano. Muito humano. Fofoca,
Naquela época, antes do UOL, eu ouvi uns passarinhos me contando pelos corredores de RBS, que eu já não frequentava mais, mas parece que tinha uma pessoa que assumiu o teu lugar. Isso eu já tinha. Branco, bonito, lindo. Isso. Eu já tinha essas informações. Inclusive, aconteceu uma situação bem embaraçosa, que foi logo depois de uma partida da Copa do Brasil de 2019 entre Atlético Paranaense e Grêmio. Que, pra minha opinião, e aí a opinião de quem tá sendo pago, tem que ser respeitada, foi um lance de bola na mão e não mão na bola. Só que eu dei essa opinião durante a transmissão. E esse rapaz que tu tá dizendo deu opinião na rádio dizendo que seria pênalti. Pra minha surpresa... Tu achou que foi bola na mão? Eu achei que foi bola na mão. Bola Tá, bateu de maneira acidental. Na verdade, era bola nas costas. De maneira acidental. O jogador não ampliou o espaço corporal, não se atirou, correndo risco. Sim. Ele estava muito próximo do Jeromel, que cabeceou, a bola bateu na mão dele. E pra mim não foi pênalti, foi um lance de bola na mão. Bateu na mão, sim, mas não foi proposital. Só que o rapaz, esse comentarista da rádio, disse que tinha sido pênalti. E aí ficou o confronto de opiniões. Só que daí, pra minha surpresa, no outro dia, quando eu chego pra fazer a minha participação no Globo Esporte, eu chego na sala da redação, quem é que tá na sala da redação? Esse rapaz. Ele foi comentar o lance, foi comentar. Não, confrontou eu e ele dentro do estúdio. Eu e ele dentro do estúdio. Só que ele ficou nervoso e não conseguiu bancar. E aí até eu fiquei assim, tanto é que no final eu disse, pra mim não foi pênalti e tal, e aí dei um abraço, porque ele é bem menor do que eu. Tu foi generoso, cara, na boa, agora falando sério, tu foi um cara muito generoso. E aí dei um abraço nele e disse assim, a gente tem opiniões diferentes, mas a gente não briga. Porque era os caras brigam o tempo inteiro. Na saída do estúdio eu disse pra esse meu ex-chefe, disse, cara, eu quero uma oportunidade também quando eu confrontar a opinião dele na rádio. Porque se tu botou ele aqui no estúdio, eu quero ir lá também. Daí ele disse, não é assim. Isso é coisa de moleque. O que tu tentou fazer aqui foi me constranger perante o público. Só que tu deu um tiro no teu pé, porque tu constrangeu foi o outro e não a mim. Eu tenho 15 anos de experiência dentro do campo, tomando decisões certas e erradas, porque eu não acertei todo o tempo. Mas eu tenho a experiência do apito, tomando decisão, suando, tomando calor, sendo xingado. E o que tu fez... Foi coisa de moleque. E saí. E eu sabia que eu tava na rua, porque tava se desenhando todo um contexto pra me colocar sempre numa situação desfavorável dentro daquele ambiente. Bola pra frente, vamos embora, vamos pra política, né? E aí a sair da RBS no dia 24 de abril, no mesmo dia a Fernanda me ligou. Tá subindo a placa dos acréscimos ali. Não, tá tranquilo. Mas não é 8 minutos. Não é sacanagem. Vai, os caras se lembram dos 8 minutos. Não, essa é histórica. E aí veio o convite da... Ele levantou uma placa de 8, depois levantou, acho que provocativamente, não sei, vamos ver depois. E aí veio o convite da Fernanda. Né? Márcio, como é que tá e tal? Pô, fiquei sentida com a tua demissão. Podemos conversar? Eu disse, podemos. E ela, Márcio, é o seguinte, eu já tinha me filiado ao PSOL em março. E aí eu pensei em concorrer como vereador. E ela disse, não, eu quero que tu seja o meu vice. Eu disse, pô, Fernanda, eu não tenho experiência nenhuma política. E ela disse, a gente te prepara... Partidária, no caso. Política partidária, a gente te prepara e vão te deixar afiado durante a campanha e vamos junto. Aí eu disse, olha, eu tenho que conversar com a minha família, porque não é uma decisão simples, né? E eu tô vivendo um momento bem difícil, porque minha esposa estava adoecida na época, ela veio a falecer no ano passado. Então eu tenho que também ter um certo suporte familiar, porque eu não posso simplesmente tomar uma decisão aqui no impulso. E ela, não, te dou o tempo que tu precisar, né? 15, 20 dias a gente conversa de novo. E aí eu conversei, acharam uma boa, e eu disse, cara, tá na hora, vamos colocar em prática todas essas lutas, né, através da política, porque eu acredito que o espaço político, que eu também não vejo não são tão bons olhos assim. Não é tão imaculado e não é nada. Não é nada. Não é porque tem que ter as articulações para conseguir levar adiante as ideias que se tem, mas eu acho que ainda é o espaço que eu consigo ter força para militar e mudar algumas situações que eu acredito que são possíveis. Então é através da política.
Mas adoto o discurso e uma frase da Sueli Carneiro, que para mim é uma grande escritora, professora, que diz: entre direita e esquerda eu continuo preto. E para mim esse é o lema. Por mais que eu tenha uma tendência de esquerda, porque eu acredito que a esquerda tem um compromisso muito maior do que a direita com relação às pautas de raciais. Mas eu também sou bem coerente e não sou nada inocente com relação a essas questões. Gosto muito da Fernanda, gosto muito do PSOL, vejo que é um partido que está na luta antirracista, não está surfando na onda, já vem num processo há muitos anos, fortalecendo, impulsionando, cada vez buscando mais pessoas para estarem nessa luta e representando o partido. Então, minha identificação foi como um casamento ali com eles. Márcio, não sei se os gurias me permitem, tu quer fazer uma? Nós vamos terminar essa parte. Eu queria fazer uma pergunta de cunhos pessoal para o meu irmão Márcio. Claro. Também, tá. Mas faz tu primeiro, porque eu acho que mesmo a gente estando no bloco do Spotify meio liberado, a gente já tá com mais de 15, então toca a ficha aí, e eu queria propor a gente fechar em grande estilo, para fazer uma pergunta aqui. Tá, vamos lá então. Márcio, eu te acompanho não só pelo carinho e amizade que eu tenho, mas uma admiração por ti, e acompanhei esse ano passado a dificuldade que tu teve com a tua esposa. E aconteceu, faleceu, e eu fico preocupado às vezes sabendo, como é que tá o Márcio, que ele era pai, hoje é um pai, mãe, eu acompanho o teu envolvimento com o Miguel, com os filhos, vocês cantando no carro e tudo. Desculpa, não sei se estou passando de algum limite, mas queria saber como é que tá o Márcio, pai e mãe, nesses momentos aí. Tá sendo um baita desafio, né? Porque por mais que eu já viesse me preparando depois do diagnóstico assim de um câncer bem severo que ela teve, tudo é novo, né? São crianças, o Miguel tem 8 anos, a Joana tem 4, e dar esse suporte para eles é para mim hoje um grande desafio, porque eu tenho que ter essa vinculação, não esquecendo da imagem da mãe e de tudo que ela representa, mas ao mesmo tempo também tentando dar continuidade, porque faz parte do processo de desenvolvimento deles. Como é o nome da tua esposa? Aline. E faleceu cedo, com 44 anos, teve um câncer de mama severo, com metástases bem importantes, mas eles estão reagindo muito melhor do que o adulto, sabe? E criança surpreende, porque eles assimilam e conseguem dar essa continuidade. A gente tem uma questão mais do apego, né, da questão da posse, da questão de muita lembrança. Mas eu tive que ceder e começar a fazer terapia, né, que é um processo que me ajudou bastante a entender determinadas situações, que também era uma das barreiras do enfrentamento. Não, eu sou forte, vou passar por cima, né? Não preciso disso, não preciso de ajuda. Preciso. Reconheci que preciso e tem me ajudado bastante. E, se possível, encaminho assim, todas as pessoas que tiverem condições de fazer, porque é algo que para o homem é importante, para o homem preto é mais ainda. Porque a gente foi educado a suportar inúmeras situações em virtude de oportunidades que apareciam. Tipo assim, se tu quer vencer, tu tem que ser forte, né? Só que é muita maldade, né? Tu colocar uma carga tão grande para uma pessoa em virtude da sua cor. Márcio, a gente teria muito mais coisas para falar. Infelizmente, somos premidos pelo tempo. Eu queria te fazer uma pergunta que tu pudesse responder de forma sintética, apesar dela ser difícil, para a gente fechar com chave de ouro. Eu tenho certeza que tu vais entender. Quem é o Márcio Chagas hoje? Um homem sonhador. Sabe, eu tenho assim um sonho de fazer algo significativo que, se não mudar somente para os meus filhos, mas os meus filhos eu uso como um exemplo, né? São vários Miguéis, são várias Joanas, né? Um sonhador que busca fazer algo que realmente contemple muitas pessoas, né?
esse é o Márcio hoje, sonhador, mas que não esquece da luta, né? Sem luta, a gente não consegue mudar absolutamente nada. Márcio, sonhador, guerreiro Chagas, foi um privilégio ter a tua presença aqui conosco nesse programa e com certeza nós ainda vamos marcar um outro encontro para conversar mais. E tu vai explicar os 8 minutos do Castilho. Tá bom? Muito obrigado. Valeu, que agradeço. Valeu. Aí, pessoal, é o Corneteiro. Infelizmente hoje o assunto é sério, o assunto é triste e não tem como eu brincar, tirar sarro de algo triste. Obrigado. Abraço, turma.